Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos de volta em mais um domingo. O programa está de novo acontecendo aos domingos às 6h30 da tarde. Minha família é assim. Estamos de volta com você aqui, eu e a minha querida Márcia Correia. Tudo bem, amor? Tudo bem, é uma alegria estar chegando aí na sua casa. Você pode interagir conosco com esse programa Minha Família é Assim, através das redes sociais. Você pode mandar um e-mail para nós, minhafamiliaassim@cançãonova.com, ou então pelo facebook.com/minhafamiliacn. Você entra em contato conosco também, né, Bem? Muito bem, e você também fala assim, olha, vem gravar aqui na minha casa, eu faço um suquinho, uma limonada, faço um franguinho caipira. Olha, a gente leva o frango, tem um monte de frango passando aqui, ó. Eu faço um almocinho pra você e gravo. Vem gravar na minha casa, entra em contato com a nossa graça, dá o seu contato, a gente vai gravar na sua casa aí. Vai ser uma alegria. Muito bem, minha gente. Sempre a gente traz um convidado, uma convidada, e hoje temos uma querida do nosso coração aqui, uma grande amiga nossa, que é a doutora Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Muito bem. Elaine é da região, você é nascida onde, Elaine? Eu sou nascida em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Eu sou cachoeirense. Cachoeirense, tá vendo, minha gente? Vivi minha vida toda fora daqui e tô aqui, vai para 10 anos já. 10 anos já. Voltei para Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Uhum. Muito bem, muito. Elaine é psicóloga, né, Elaine? Exato, eu sou psicóloga clínica, também trabalho na área de organização de empresas. Minha formação é na parte cognitivo-comportamental e agora com neuropsicologia. Mais uma coisa aí para ajudar. Bom. Sempre coisas importantes de ir se atualizando para atender cada vez melhor, né? É verdade, graças a Deus, é muito importante. Eu mesmo dediquei várias pessoas para a Elaine atender, porque realmente sei da competência dela, graças a Deus. E o gente, tema? O tema de hoje é muito importante. A tecnologia na família. Olha só, olha que coisa, o tema mais importante. Que hoje, antigamente dizia assim, a gente conversa de plim, 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 né? Entre um plim, plim. Começava a novela, ficava quieto, conversava nos intervalos, né? Mas hoje é falando, e às vezes fala, eu faço, não presto atenção, a pessoa tem a cabeça baixa, né? Sempre cabeça baixa, no WhatsApp. Quando ela levanta a cabeça, você fica alegre, vai falar comigo e vai fazer um selfie. Então, é importante. Tá difícil, né? Mas a gente vai falar muito da importância, inclusive sobre os perigos. Inclusive, a gente começa perguntando para você, eu vi um outro colega seu falando de uma doença, uma doença que há pouco tempo foi classificada como doença, mas assim, a dependência midiática. O que seria isso? A dependência midiática ou tecnológica, hoje ela está sendo classificada como um transtorno mental. Transtorno mental? Um transtorno mental. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente já tem, assim como a gente tem hospitais psiquiátricos ou locais para tratamento de dependência do álcool, de drogas, você tem locais para tratamento da dependência da tecnologia, da internet. Então, do vício tecnológico. Porque quando a gente fala em vício, a dependência tecnológica ela atinge a mesma área do cérebro, por exemplo, de um viciado em álcool. Então, olha só, Nossa. estamos só começando Só o está programa. começando. Então, eu falei sobre dependência midiática, a Lorena está dizendo para nós que, assim como tem casa de recuperação, aqui no Brasil, para dependente químico, né, seja de droga, de álcool, né, hoje tem também, né, já nos Estados Unidos, e no Brasil precisa ter também, porque tem gente que tem, já para dependência da tecnologia, da mídia. E explica para nós um pouquinho sobre isso, como é que é? Como é que podia quantificar como eu sou dependente? Vamos lá, eu acho que é bacana a gente colocar isso. Porque, por exemplo, você esqueceu o seu celular em casa. Qual é a primeira sensação que você tem? A pressão sobe. Não, Mas, por exemplo, alguma coisa esqueceu alguma coisa importante. Então, e o quanto você fica angustiado por esquecer aquele objeto em casa? Quando você começa, por exemplo, a consultar constantemente o celular, você recebeu um e-mail, daqui a pouco não deu 5 minutos, deixa eu ver se tem outro e-mail, deixa eu ver se tem uma mensagem do WhatsApp, deixa eu ver se tem uma curtidinha no meu Facebook, deixa eu ver se deram um likezinho na minha foto do Instagram. E hoje isso vai sendo classificado assim. Pessoas com muitas vezes a baixa autoestima são aquelas
que, por exemplo, colocam uma foto no Instagram esperando quais vão ser os comentários. E às vezes esses comentários não vêm. E aí ela começa a ficar o quê? Angustiada, ansiosa. Ou quando ela põe, o primeiro pensamento é, será que vão gostar? Como se aquele movimento nas redes sociais, na internet, fosse dar para ela mais aceitação social. Então, quanto mais agoniado você fica, quanto mais depressivo você fica se você fica sem a tecnologia, quanto mais você deixa o contato social, quanto mais você percebe que o seu dia fica menos produtivo, esses são os principais sinais de que uma dependência tecnológica pode estar instalada em você. Olha que interessante. E eu costumo lembrar que eu mesmo, no tempo, não tinha a lei da palmada, fui muito agraciado pela minha mãe com as palmadas, e levei muita surra por ficar na rua. Então, por exemplo, assim, na hora de almoçar tinha que chamar, na hora de tomar banho tinha que chamar. Eu estava sempre jogando bola, sempre no campinho. Então eu levei muita surra. Hoje, muitas vezes, os jovens estão fechados nos quartos. Né? Tem que chamar para vir almoçar, nem vem. Né? Nossa casa, por exemplo, ninguém traz celular à mesa. Na hora da refeição, já é uma regra. Não, e tem que falar sempre isso. Como é que é isso hoje, Elaine? A sua experiência, os seus estudos quanto a isso? Porque antigamente a mãe, o filho estava dentro de casa, ficava tranquila, mas muitas vezes hoje o pai está tranquilo, mas às vezes o filho está acessando aí um pedófilo, uma pessoa que muda a sua identidade para ter acesso. Qual que seria o alerta? O alerta é o seguinte, né? Se nós pensarmos que uma vez que você entra no mundo da tecnologia, nas redes sociais, na internet por si só, colocou lá www, né? Você está numa rede mundial, como diz, e você tem acesso a tudo. Então, muitas vezes o pai, não, mas ele está dentro de casa, como o senhor disse, né? Ah, ele está dentro de casa, então ele está bem. Bem vendo o quê? Bem vendo, Boa pergunta. Sendo alimentado do quê? Então, o que está recheando essa vida? Porque se na sua idade, se na minha idade, se na idade da Márcia, nós quando crianças brincávamos na rua, hoje elas começam a ter problemas posturais, né? Então você está aqui com o celular, então você já começa a ter problema na coluna, você já começa a ter doenças nas mãos que você só tinha quando você trabalhava, né? Então, dores e tudo mais. E você começa a ter acesso a coisas muitas vezes que são precoces para a sua idade. Você pega hoje uma criança, um dia eu estava com uma criança na clínica e ela falando assim, eu tenho um canal no YouTube. Ah, tem tia, eu vou te mostrar. E ele já pegou e ele já entrou, não é seu celular, eu deixei para ver até um dia, né? E ele já fala e ele... Não, você sabe como que posta um vídeo? Vamos fazer um vídeo. Ah, meu Deus. Eu falei, não, mas aqui a gente não pode fazer um vídeo, mas ele quis me mostrar que ele sabe fazer. Então, com 7 anos, muito ligeiros, né? E muitas vezes você fala assim, é uma distração para o meu filho. Qual é a qualidade da distração? Para uma criança que está em formação, então, quanto mais cedo você dá a tecnologia, você atrofia algumas áreas do cérebro dela também. Então, a coordenação motora fina, né? Que você, quando a criança começa a aprender a juntar pedacinhos, a usar caneta e lápis. Hoje as crianças que estão na alfabetização têm dificuldade de escrever. Você pode ver, é uma letra difícil, até feia, porque ela tem facilidade. Né? Você falou sintonia fina. A coordenação motora fina, motora fina, o que seria? É aquele movimento de pinça, é o juntar os brinquedos, por exemplo, uma pecinha na outra. Pode ser um bom sinal para as mães, né? Exato. Porque assim, mas foi feito até um teste onde colocavam-se revistas nas frentes das crianças e tablets. Elas não conseguiam passar a folha da revista. Porque para passar a folha você tem que fazer o quê? Isso aqui você tem que erguer a folha. Mas elas faziam perfeitamente o movimento do vai e vem porque ela só usa esse dedinho. Então, não é só, mas você está afastando ele da realidade? Não, mas tem uma idade e tem uns estudos que contam que pela lógica a gente deveria ser apresentado à tecnologia só na fase da adolescência. Não apresentado, mas assim, inserido com equipamentos tecnológicos. E o que é verdade que para muitas mães é um help, que a mãe alívio, quer deixa o filho dele, aí ele fica quietinho lá, a mãe está contente, muitas vezes. Agora, eu estou do lado de uma pessoa aqui, gente. A Márcia não tem Instagram, não quer ter.
E ela trabalha muito com a internet, por causa do trabalho inteiro. dela, lá no trabalho dela, secretariando lá, ajudando na formação. Ela usa muito, mas em casa ela não vê nem e-mail. Eu acho interessante, ela desliga. E não quer ter e não tem. Como é que é isso, amor? Então, eu penso assim que a internet para mim é um trabalho. Eu preciso dela para usar, para trabalhar. Mas você fala com a mamãe? Eu passo, lógico, a mamãe eu falo. Eu passo o dia inteiro mexendo com a internet. Então eu penso que tem que ter um tempo, né, Elaine, que a gente desliga um pouco. Exato. Porque senão a gente vive o dia inteiro. Então em casa realmente eu não abro e-mail, porque meus e-mails, se eu precisar, durante o dia, à noite, assim, eu não abro e-mail. Instagram também, eu acho que eu não preciso me expor do que eu faço, que eu não sou uma pessoa assim que precisa. Sei lá, eu acho que cada um eu não sou parecida. Eu acho legal, eu posto as fotos para os grupos de família, né? Porque eu acho legal, a gente vai viajar, vai fazer alguma coisa, eu acho legal você mostrar onde você está, tudo, mas para minha família. Eu não acho legal colocar no Instagram ou no Face ou numa coisa. Mas isso é uma coisa pessoal. Eu acho que é da... Eu acho que é muito legal essa Márcia. Eu admiro muito, que parece que ela é uma tiranossauro Rex falando hoje em dia. Pessoa que, né? Mas ela vive muito bem. Vivo bem. Mas sabe por quê? Eu acho que essa questão, você falou uma coisa muito interessante, Elaine, que tem pessoas que precisam como você usou uma palavra, se autoafirmar. Então, para isso, elas usam dos meios de comunicação, das redes sociais, para dizer, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, e põe o que eu acho um perigo, você colocar a sua localização, onde você está. Eu perguntar para a Elaine, os perigos da exposição. Da exposição. Então, isso vai da personalidade da pessoa? Então, esse conjunto da personalidade, ela é importante quando a gente pensa que uma pessoa com baixa autoestima, com uma dificuldade de interação social, e eu acho que esses dois elementos, introvertida, ela se fecha ali, naquele mundo tecnológico. Claro que a gente não tem só desvantagens com a tecnologia, acho que em algum momento a gente vai poder conversar sobre isso. As pessoas trabalham com isso. Exato, então é meio de sobrevivência para nós, por exemplo. Haja visto quando cai a internet ou acaba a energia, dá um desespero, parece que a gente não tem como trabalhar. Mas esse padrão de comportamento, por exemplo, que a Márcia coloca, ele é interessante. Eu separo, quando eu chego em casa, eu só sou da minha casa. Sou da meu marido e meus filhos. Pronto. E se a internet para a Márcia, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho, bom, ela saiu 5 e pouco do trabalho, tchau, só amanhã eu vou ver. E se precisar alguma coisa? Agora, esse elemento da autoestima baixa, que você precisa ali, faz as pessoas sofrerem, faz as pessoas questionarem o seu padrão. Porque, por exemplo, vocês têm filhos e devem saber bem, porque eles são jovens, né? Saiu uma roupa nova, para onde ela vai? Para a internet, para o Facebook, para o Instagram, né? Os blogueiros que mostram a maquiagem, você aprende muita coisa, mas uma coisa que eu acho um absurdo, assim, compartilhando com vocês aí em casa também, é o youtuber, né? Então aquele cara que faz um programa no YouTube que ensina a usar brinquedo. Eu não sabia que tinha isso até um tempo atrás. São crianças falando, oi, olá, eu sou fulano e eu vou te ensinar a usar tal brinquedo. E eu parei um dia para pensar, falei, gente, mas o brinquedo, ele traz a questão lúdica. Eu vou explorar a bonequinha, o carrinho, o joguinho. Por que alguém precisa me ensinar a usar o brinquedo? E isso me encucou. E tem milhares de crianças que são vidradas nisso. Então, além de ensinar a usar o brinquedo, claro que ele estimula o quê? A compra do brinquedo. Consumismo. O consumismo. Então veja quantas armadilhas que a gente tem dentro das nossas famílias. Mas isso é inocente. Tem uma tal de uma bonequinha que vem numa bolinha, que eu não vou falar o nome, é um trequinho desse tamaninho. A tal da bonequinha custa R$90. E por que ela virou uma febre? Porque ela foi para o Instagram, para o Facebook, para essa questão. Para esses meios. Então, olha os cuidados aí. A gente está conversando um tema muito importante hoje no nosso programa, que é a tecnologia na família. E eu queria abordar um aspecto, já em segundo bloco, que a doutora Elaine falasse para nós, é o seguinte. Às vezes, não só a pessoa posta esperando um comentário e tal, e não vem nada, ela fica frustrada, mas também vem um comentário negativo. Exato. Vem um comentário criticando.
Isso aí, a importância, como é que reagir frente a isso, que a pessoa tem aquela expectativa, vem um comentário negativo. Então, como é que as pessoas reagem, como isso pode influenciar nessa pessoa que tem a baixa estima. Olha, tema muito importante, hein? Vamos para o intervalo, você sai daí, se você quiser sair, vá lá, toma um copo d'água e volta, que hoje está muito interessante aqui. Minha família é assim. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. É muito bom estar com você, que bom que você está conosco todo domingo às 6h30 da noite. Nós temos o programa e depois a reprise às 2h da manhã. E é bom, hoje nós estamos falando um assunto bem familiar, tecnologia na família. Doutora Elaine está conosco hoje, já deu algumas dicas para nós e vai continuar dando algumas dicas, não é isso, bem? Eu comentei aqui no intervalo que nós estamos abordando de uma maneira assim, criticando a internet, falando só que a internet é muito boa, tem muita coisa boa também. Tem. Né? Hoje em dia, graças a Deus, as informações que chegam boas, as dicas, até coisas de cozinha, curiosidades, coisas que eu não sabia. Gente, eu usei a vida inteira o papel laminado, o lado brilhoso, para cima. Eu confesso. Você não usa, não? Você não usava, Graça? Ou não usou? Ah, mentira, eu duvido. Eu usei a vida, aí eu fui ver que não, que está errado. Tem que ser o lado luminoso para baixo. Eu não sabia, olha que eu cozinho há bastante tempo. Onde que eu aprendi? Na internet. Mas a doutora Helena abordou uma coisa logo de início, eu achei muito interessante. Coisa que fala muito de intolerância. As pessoas não podem ouvir não. É impressionante. Não. Tanto não que a gente já ouviu acompanhado de umas palmadas na bunda. Quanto não que a vida nos dá. Não é sempre sim, não é verdade? Mas a pessoa, ela abordou uma coisa que eu achei interessante. Eu faço a pergunta aqui, doutora. A pessoa faz um post se achando, né? Que vai arrebentar e não vem nenhum comentário. Ela gera uma ansiedade, gera até... Ou também gera comentários negativos. A pessoa critica, e tem gente que é bem ácida na internet. Como lidar com isso? Como é que é essa reação? Eu vejo bastante importante assim que a gente comece a repensar a forma como a gente se coloca na internet. Porque ela parece que é um território livre que ninguém está vendo. Então, assim, não tem mais aquele pai que puxa a orelha, né? Se a gente ia na casa de alguém e você falava uma coisa inadequada, o pai falava, para menino, né? Então a correção era imediata, mas era de uma outra forma. E você meio que se regulava por aquilo. Eu não posso falar tal coisa quando eu estou na casa de alguém. A internet parece que é o território sem lei. Então, se alguém coloca uma coisa, por exemplo, de política, que é briga sobre política, né? É o partido X e o partido Y. Pronto, alguém já vem e faz um comentário sem medir as consequências. E sem medir, muitas vezes, não só as consequências, mas a forma como você escreve aquilo. E quem se expõe está sujeito a isso, né? Quem fez o comentário... Agora, quem fez o comentário está sujeito... Quem postou, por exemplo. Então, quem postou está sujeito a isso. Mas aí eu convido a gente a fazer mais um pensamento. Será que a forma como eu estou respondendo, eu responderia para a pessoa pessoalmente? Então, por exemplo, a Márcia colocou uma coisa e eu vou lá e escrevo, você é uma ridícula. Será que eu falaria a mesma coisa para a Márcia pessoalmente? É verdade. Eu creio que não. Então, assim, é um mecanismo que parece que ronda as pessoas dizendo assim, não, lá eu posso dizer. E às vezes você perde amizade, perde casamento, falam, né? São duros às vezes. Exato, são duros e às vezes não são, até usando um termo, acho que próprio para nós, misericordiosos nas palavras. Né? Então, assim, o quanto você para e fala, peraí, será que eu falaria isso verbalmente, cara a cara para a pessoa? Né? E a gente não pode esquecer também, acho que é mais um parênteses, que a internet também é regida por leis. Então, se eu difamo uma pessoa na internet, né, se eu falo algo que não existe ou que não é verdadeiro sobre, sei lá, o diácono, por exemplo, eu posso ser processada. E isso a moçada hoje em dia parece que não tem muito essa percepção. Né? O direito, né? As leis começaram a se especializar em direito da internet, justamente por conta dos crimes que acontecem dentro da internet. Então esse é um lado que eu acho que enquanto família é importante também que a gente converse, fale a respeito. Né? Muito importante. E uma coisa, um dado interessante, a gente gosta muito de ir para a roça. Você vai para as roças, você vê hoje o pessoal ali achando um ponto
que tenha Wi-Fi, ou então que pegue o sinal. Isso acontece, acontece demais. Agora, é interessante, o Nelson falou da roça, falou das pessoas mais simples, né, na roça. Mas também os idosos estão sendo beneficiados com a internet. Eu acho que a gente tem, lógico, falou todos os perigos, os negativos, mas eu penso que, por exemplo, para minha mãe, o WhatsApp foi uma bênção. O tablet, no Play Canção Nova, por exemplo, ela assiste o que ela quer na hora que ela quer. Exato. Né? Então eu acho que os adultos também e os idosos estão tendo bastante benefício. Tem um grupo da né? família que os netos falam, ela reage, ela fala, ela fica sabendo de tudo que está acontecendo, as então, fotos. Essa é a parte bonita e positiva, né? De você poder aproximar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Exato. Né? Quantas pessoas aqui da Canção Nova mesmo, né? Tá lá em Portugal, tá na Terra Santa, tá não sei aonde, e a gente consegue ali ter aquele contato. Claro que ele não substitui o contato físico, mas ele nos permite a conhecer. Antes, para você fazer um trabalho, você tinha que ir na enciclopédia, né? E fazer horas de pesquisa. Hoje você faz um comando e vem aquele conteúdo para você. Você aprende a cozinhar, usar o papel alumínio. Né? Dicas de culinária. Fazer uma canjiquinha, né? Aí eu já contrário, aí eu ensino como é que faz. Mas claro, é uma interação, né? É uma interação e não só para os idosos, mas, por exemplo, na clínica a gente utiliza da tecnologia para reabilitar, por exemplo, um paciente que tem lesão cerebral. Olha, interessante. Então, assim, a gente não pode uma criança que nasceu com déficit, por exemplo, de aprendizado, ela pode se beneficiar também com jogos ou com atividades num computador. Né? Então, claro que não existe só o lado negativo. Então, tudo aquilo que é bem usado, né, conveniente e sábio é. Inclusive também, por exemplo, xará. Xará é com CH ou com X? Eu nunca sei. O português é uma linguinha belíssima, mais bela língua. Mas tem hora que você fica em dúvida, então beneficia muito. Mas achei muito interessante esses dias. Não vou falar que foi em Cachoeira, foi em Cashpool. Não foi em Cachoeira Paulista, foi em Cashpool. Geralmente você via os taxistas jogando dominó, sim, jogando truco, os aposentados sentados na praça. Na mesinha. Tinha 4 taxistas. Os 4 estavam... Ai, meu Deus. Na internet. Não tinha conversa. Então acho interessante isso, a gente analisar isso, que hoje está acontecendo muito disso. As pessoas estão próximas, mas uma está falando lá do outro lado, a outra elas estão próximas fisicamente, né? Mas muitas vezes a internet vem ali como esse lado positivo que tem, mas como lidar com isso? Acontece em casa também. O pai está falando e eles falam assim, não ouvi, mas não ouviu mesmo, que estava... Mas também o jovem, hoje em dia muitos professores têm uma tolerância, porque o jovem tem essa capacidade de estar conectado e estar ouvindo, eles estão ligados. E, por exemplo, em casa, nós temos nosso filho novo lá, que ele vê televisão, mas ele está fazendo o tempo todo. Questionando alguma coisa de televisão, se aquilo confere já. Como é que é essa interação? Então, acho assim. Essa pluralidade de atitudes. Está conversando, está postando, está... Quando o diácono fala que eles fazem coisas ao mesmo tempo, aí eu quebro um pouquinho isso contigo, porque fazer é feito, só que você tem uma atenção que reduz. Isso tem a ver com o nosso cérebro. Ele divide. A atenção ela é dividida. Então essa história que fala assim, a mulher é capaz de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então até ela tem um jeito para fazer várias coisas, só que, por exemplo, está lá na panela fazendo seu arroz, lavando a roupa, o filho está falando contigo e você está fazendo alguma coisa a mais. É muito provável que uma dessas coisas dê errado. Ou você vai queimar o arroz, ou o marido falou contigo, você vai cozinhar a meia. Cozinhar a meia já é complicado. Mas, por exemplo, você fala com teu filho, ele fala assim, o que foi mesmo, pai? Esse o que foi mesmo, pai, é a tua atenção dividida, né? Não mais focada e você perdeu o foco. Então isso. Não é incomum hoje também que as pessoas cheguem no consultório e falem assim, nossa, eu estou com um problema de memória. Nossa, eu não sei o que está acontecendo, minha memória está ruim. E na verdade não é só a memória que está ruim, é a tua atenção que não está focada. Se você não tem atenção, logo você não tem memória, que é uma função que depende da atenção. Nossa. Se eu estou aqui com a Márcia e nós estamos aqui no programa, mas eu estou prestando atenção lá na ponta da borboleta que está voando. Uma hora o diácono falou assim, então, Helena, eu te fiz uma pergunta. Qual foi a pergunta mesmo?
né? Você me pegou, eu tô falando com você aqui, tô olhando aquele frango. Andando ali Você no filma aquele frango amarelo lá no fundo. Eu tava pensando nele Ele na panela, sabia. com mandioca e tal. Mas, Elaine, você falou uma coisa muito interessante. A pessoa faz várias coisas, tá ali. Há um desgaste nisso, físico, mental. Há um desgaste físico e mental. Primeiro você começa assim, nossa, minha cabeça está cansada, minha cabeça está tão cansada. Tem dias, por exemplo, eu atendo e eu vou lá conversando com as pessoas. Aí às vezes você fala assim, você chega em casa, qual é a sua vontade? Minha vontade é só deitar, esticar e não ouvir mais nada. Como se fosse para esvaziar. Se você está ali o tempo todo, conectado, não sei o quê, fazendo, você não dá esse tempo para o seu cérebro descansar. Então, esse é um segredinho importante. Essas pausas, por exemplo, da hora do jantar, como vocês falaram, na nossa casa, tira o celular. Não tem celular. Não tem celular. Qual a importância disso, né? É muito importante, porque se você come usando a tecnologia, você não sabe nem o que você está comendo. Olha só. E você, às vezes, come mais do que você precisa. Porque vai lá só no instinto, né? Você está fazendo o quê? Só esse movimento. Aí você fala, peraí, o que você comeu mesmo? No almoço. Nossa, eu não lembro o que eu comi. Porque você estava fazendo outra coisa junto. E é muito comum te ver em shoppings, em lugares, pessoa comendo e com o dedinho, né? Você já viu isso Já, alguma vez? muitas vezes. A pessoa, e é o que você falou, ela divide, né? A atenção. Ela divide a atenção. Entre E aí uma lá coisa e abaixo o que é a outra. interação. Exato. Estamos nós três aqui, o diácono está comendo e nós estamos aqui. A gente não, ele está fora dessa relação. Não, mas pode falar que eu estou aqui. A gente ouve muito. Pai, fala aí que eu estou aqui. Né? Mas você não está 100% naquela relação. Eu não sei se você viu, né? Eu vi uma reportagem muito interessante de um restaurante que você chega, você tinha um desconto grande. Se você desse seu celular, ele é trancado numa gaveta, de vidro, trancado. E a chave ficava com o gerente. Se você fosse pedir o celular, você perdia o desconto. Mas é um desconto assim, de 30%, desconto alto. Então as pessoas fizeram a experiência. Alguns foram lá, não, eu pago a diferença. Não aguentaram. Então, E outros fizeram a experiência de conversar. Olha, passou a ser um point da mostrada. Chegam lá e põe, e o cara tranca o celular e pega a chave. Fica um gerente no caixa. Então, parece que quando pesa no bolso... Aí a pessoa... Mas você, olha que interessante que você colocou, Diácono. Quando ele sentiu muita necessidade, ele foi lá e pagou... melhor, ele não teve o desconto para ter o celular de volta. Tamanha dificuldade dele se soltar daquilo. Termômetro, né? Perto da casa dos meus pais tem um lá que você entra e ele tem aqui. Aqui não temos Wi-Fi. Conversem entre si. Ele tem uma plaquinha. No restaurante? No restaurante. É bem bonitinho. Ele diz assim, aqui não temos Wi-Fi. Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta pro garçom não é qual é o cardápio, né? Você tem Wi-Fi? Tem a senha, dá a senha do Wi-Fi. Tanto que tem as piadinhas, né? A pessoa vai na tua casa, ela pede licença e fala assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Ai, né? meu Deus do céu. Antes eles pediam um café, uma água, agora elas pedem a senha da internet. Mas é pra gente rever. Eu acho que como a gente está se comportando com a tecnologia e o que a gente está deixando de bom, que é essa convivência, que ao mesmo tempo aproxima, mas pode afastar quem está do meu lado. Nem eu vi os dias lá em Minas Gerais, um cartazinho assim, Wi-Fi? Não tem. Não tem. Não tem. E olha, tem pessoas que chegam até a expor dependência. Eu, nas minhas férias, em janeiro, eu já aviso o pessoal. Até eu postei lá no meu Instagram, falei, gente, eu estou de férias, eu vou desconectar, não vou postar nada. E só que, porque se eu parar para postar, eu vou em tal lugar que o Fusquinha vai atolar. Enquanto eu vou achar, ele vai atolar o Fusquinha, eu só vou em lugar que só Deus vai. Então, foi muito bom para mim ter feito isso. E olha só. E a Márcia, eu não falo, marco nada na minha agenda sem falar com a Márcia. Ela que manda em mim, ela manda. Porque se eu marcar, eu vou marcar 3 coisas no tempo, ela é organizada. As coisas que eu marquei, que nós marcamos no nosso período de trabalho, no período de férias, deram todas erradas. E a pessoa disse, não, eu preciso que você... Aí eu falei, aí eu marcava, então realmente... Porque você não está atenta, né? Você está de férias, né? A gente não se permite desligar. Acho que é uma parte que você falou, o cérebro não descansa, não é isso que acontece? Não descansa, ele não descansa. A gente está usando uma linguagem
popular mesmo, né? Mas ele não descansa. Na prática é por isso que, às vezes, o senhor atende uma pessoa que fala, estou cansada. Mas você fala, mas ela só está trabalhando. Por quê? É esse excesso. Porque é o excesso de estímulo e é o excesso da luz, a própria luz do celular. A pessoa fala assim, tem uma insônia, mas é 1h30 da manhã, ela está lá. É, né? é isso e que eu ia aquela luz até tira o perguntar. seu sono. É, isso que eu ia te perguntar. Sobre, antes de você dormir... próximo bloco. Pro próximo bloco? Então, no próximo bloco a Elaine vai dizer para nós, pra gente dormir. Se a gente ficar no celular o tempo todo, é mais fácil ou é mais difícil a gente pegar no sono? Então vamos ver, daqui a pouquinho. Então, o importante é disso. A pessoa, ela fala que está insônia e está no meio da manhã. Ela vai, então, ficar postando, depois o sono não chega? Ou como é que é isso? Como é que é? Vamos Então, ver. olha, eu acho que esse programa e esse tema de hoje está sendo muito interessante, está gerando muitas perguntas. Porque hoje em dia parece assim, a gente não pode questionar nada. É uma coisa que parece que se impôs aos pais. Se impôs aos pais que o celular é a babá das crianças, várias coisas. Daqui a pouquinho, bloco. a gente próximo bloco a gente volta. Eu não falo, não saia daí, porque o meu urologista proibiu. Se der você vai fazer xixi, não segure, dá infecção. Então saia daí, vai no banheiro e volta correndinho, que o intervalo da nossa nova é curtíssimo, nem é intervalo, é só um tempinho para tomar água e volta aqui. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema muito bom, nós estamos conversando aqui, tenho certeza que várias perguntas estão na sua cabeça, você pode entrar em contato conosco, viu? Minha Família é Assim, @cançãonova.com. Mas nós estávamos falando no bloco anterior sobre as nossas dependências midiáticas, não é? E para isso nós temos um livro muito interessante que vai nos ajudar, não é, Nelsinho? É o livro do Bruno Cunha, que é da comunidade Canção Nova, irmão da Duda, não é? E o que ele fala para nós aqui? Os 7 pecados virtuais. Interessante o jogo de palavras. Pecado pode ser virtual. Interessante, mas o virtual não de virtude, né? É o virtual, outro virtual. 7 pecados virtuais, muito legal. PHN na internet, que hoje não é na internet. Então, uma reação. O importante é isso. Nós estávamos falando um pouco antes sobre o sono. Pessoas reclamam de insônia. O celular ajuda a dormir. Se eu botar uns caneirinhos no celular, 1, 2, 3, Vai 4, dormir. vai me ajuda a relaxar. Na verdade, ele não relaxa. Ele é como se fosse um Por estimulante quê? do seu cérebro. Por que o celular não relaxa? Ele não relaxa porque ele é um Tô estimulante. distraindo com imagem, Não, então. Ele tem ondas. Uma boa pergunta. Então vamos lá, ele tem luz. Luz. Então a iluminação do celular, que ao contrário da televisão que está lá na frente, está aqui na minha cara. Né? Então está na minha frente. Então aquela iluminação, por si só, ela te desperta. Existe também a questão eletromagnética do celular, que aí são os perigos que ainda estão sendo estudados, né? Do quanto, por exemplo, as ondas eletromagnéticas podem causar, inclusive, tumores. Então, é uma coisa que a gente não falou, mas é importante. Tem estudos sobre isso. Estudos sobre isso. Então, ainda nem todos são conclusivos, mas tem coisas importantes nesse campo. E aquela questão da checagem. Se eu estou, por exemplo, quase dormindo, aí eu vou lá, checo o meu Instagram, checo o meu Facebook. Curiosidade. Exato. E você já reparou que quando você entra na internet, você vai lá, eu só vou ver uma mensagenzinha. Aí você já vê a postagem do seu amigo, que teve o amigo que comentou, aí você já entra no perfil do outro amigo, e isso vira uma roda. Então nunca você fica rapidinho. Difícil você ter esse compromisso, essa disciplina de falar, eu só vou olhar o meu e-mail. E aí muito quando o WhatsApp também faz pipi, aí Exato. você... Oi. O que Tem uns que é um martelo. Tec, tec, da marca é tec, tem uma martelada. Eu achei que estava E batendo quando na faz o porta. barulhinho, esse Já tá pensou? silencioso. Exato. A pessoa não Só tá na dorme missa, mesmo. vai dar. Não dorme. E é uma coisa assim importante. Achei você muito interessante pensar assim, isso. Fazendo parte da higiene do sono, que a gente chama na psicologia, uma das coisas é importante, coloca o seu celular ou no modo avião, ou você desliga, ou você tira os sons do celular e vira ele. Eu faço pra baixo. isso por causa da luz. Por causa da luz. Então eu fico nem um saco. Gente, a luzinha do ar-condicionado, em casa não tem ar-condicionado, mas tem uma luzinha, tem tanto, eu fico que nem rã. Já caçou rã? Nunca sou rã. Você põe o holofote, ela abre o olho, ela vibra. Olha, na hora você de caçar rã. Você já caçou rã uma vez? Eu tenho pavor de Nossa, mas a Graça caçou. Em Cana tinha tanta rã lá. Muito obrigada, nem caçar Pessoal nem de comer. Cana. Gente, caçar rã. Você pega uma lanterna. Quando você
olha o barranco aqui. Aí você põe o holofote, você põe o holofote, ela, pum, Ela para. ela fica parada, vidrada com a luz. Aí você pega ela. Aí você pega ela, fisga ela. Nem nunca imaginava Você casa com isso. as fisgas. Então, olha só, eu estou falando perguntas básicas. Por quê? Podia achar que o celular está distraindo. Mas alguém deixa no ar, acessa a curiosidade, aí você vai e é verdade, às vezes a pessoa perde o controle, né, Laine? Perde. Quando ela vê, opa, 1h da manhã. 2 da manhã, fiquei 3, 4 horas, 5 horas, as pessoas ficam ali. É interessante, é isso hoje. Então nós temos que fazer esse alerta muito importante, né? E a realidade hoje de crianças obesas no Brasil, que não faz. Olha, o campinho lá de Piquete, eu passava lá, meu Deus do céu. A gente chegava 12h30 da escola, almoçava, 1 hora, aquela lua, a gente estava no campo. E ia até 7 horas da noite a pelada. 7 horas da noite aí jogando bola. Hoje a gente passa, os campinhos estão vazios. Né? E a obesidade no Brasil é uma realidade, né, Helene? É outro tema, mas que muito da internet está influenciando. Que você está ali, você está no videogame, você está parado, não está movimentando. E essa ansiedade que vai sendo gerada, para algumas pessoas, dá aquela compulsão por comer. Para comer? Para comer. Então você está ali, enquanto você está esperando, você está comendo. Lembra que eu falei que quando a gente come com o celular, a gente não presta atenção no que está comendo? E acaba comendo até mais. Come mais. Você vê, já foi um pacote de bolacha recheada, é um salgadinho, é um refrigerante, tudo errado. E vai comendo, e vai engordando. E se a gente for pensar em exemplo, como você pode alterar isso na família? Com os pais. Então, não adianta eu, pai, falar para o meu filho, sai desse celular, mas eu estou ali. Né? Sai desses jogos, mas eu estou nos jogos. Então, é importante que a família tome essa consciência para promover esse momento também de encontro. Eu acredito que Deus, de tudo ele tira um bem, né? Então, da internet, Deus também tira um bem muito grande. Né? Tem muitas coisas boas, nós estamos aqui alertando os perigos, os problemas que temos na internet, mas muita coisa boa vem da internet. E a Canção Nova também tem toda a sua internet aí voltada para a evangelização. Né? Isso que é muito interessante, usar desses meios potentes, que é um pedido até do Evangelho Anunciante, usar dos meios potentes atuais para evangelizar. De alguma forma, tenho certeza que muitas pessoas estavam até sapeando, estavam olhando lá na internet, acharam a Canção Nova e hoje podem ser sócios pelo débito automático, pode acessar ali doação no site da Canção Nova e ajudar a Canção Nova também a manter esse meio potente que é a Canção Nova. Né? E aliás, a Canção Nova inovou e é uma das TVs brasileiras que ensinou como é que usar a mídia. A interatividade é muito grande na Canção Nova. Inclusive foi copiada por várias emissoras. Como o pessoal da internet tem acesso. Mas achei engraçado, eu estava falando de RAM, e a Márcia falou, você está sapeando, não zapeando na internet. Sapeando, que é também sapear. O que está sapeando aí? Sapeando é zapear? É zapear, mas sapear funciona. O que está sapeando aí, minha vida aí? Está sapeando. Então, as pessoas estão... E outra coisa também, hoje em dia acontece muita coisa, que a gente tem uma coisa que é o básico, a gente como jornalista, como radialista, saber o seguinte, a primeira pergunta que se fala é a fonte, né, Helene? De cada coisa, tive um texto lá, toma uma cervejinha, toma uma pinguinha, faça o CQ, tal, descontraia, saia com os amigos, vá no cinema, vá no clube, vá no assinado Papa Francisco. Ah, gente, toma banho, Papa Francisco vai falar isso. Então, tem coisas que você tem que ter um desconfiômetro. Às vezes posto uma coisa e falo, meu Deus, o que é isso aqui? Olha, alerta, cuidado que agora a multa de trânsito, sei lá, vem umas coisas. Qual é a fonte? Qual é a importância disso, Helene? Porque às vezes, hoje é muito raro. Acontece uma coisa lá em Singapura, a gente está vendo aqui. 2 minutos daqui. E às vezes tem uma imagem de uma coisa que aconteceu na Coreia do Norte e vem um comentário do Egito, do som. Como é que essa pergunta, é importante essa pergunta, a fonte? Acho que a fonte é importante e o cuidado com o compartilhamento, né? Porque é tudo muito rápido. Né? Você vê, sei lá, às vezes a pessoa cometeu uma gafe, alguém tirou uma foto e saiu na internet, em questão de segundos, e aquilo roda o mundo todo. Poxa, você vê uma recomendação. Não era aquilo, né?
Um dia uma pessoa falava assim, sabe o que é, Elaine? Eu estou procurando uns tratamentos aí para ansiedade, eu fiquei consultando a internet. Eu falei, é mesmo? Eu falei, tá. E o que você consultou? Eu achei uns remédios. Aí tem lá um monte de coisa misturada disso, daquilo. Eu falei, mas você sabe que laboratório faz? Qual é a fonte disso, né? Quem produz? Não, mas aqui está falando que é bom, que toma e tira a ansiedade. Então, essa questão do que é vendido, porque se vende muito, se propaga, mas igual você falou, né? Beba uma cervejinha, assinado Papa Francisco, foi ele. Foi ele. Então, até de que nós não tenhamos essa preguiça de pegar, parar e procurar. Peraí, eu coloco essa frase, é do Papa Francisco mesmo? Mas daqui a pouco você vê, não é. O diácono Nelsinho falou não sei o quê, mas ele não falou nada daquilo. Né? Esse cuidado, como a Márcia falava também, né? Porque você põe ali, você põe a sua localização. É um perigo. Tem os bem intencionados e tem os mal intencionados. Muito bem que a Elaine falou no começo também, o cuidado que às vezes a pessoa faz um comentário. Eu lembro, você deve lembrar, não foi na internet ainda, eu lembro que era um japonês, tinha uma creche, foi acusado de pedofilia, né, na creche dele, na escola dele, depredaram essa escola, fizeram uma auê, a imprensa é cruel, falou, a mulher dele faleceu doente, depois, anos, foi provado que era mentira. E daí? Já tinha acontecido. Então toma cuidado com aquilo que vem muito rápido, não passe muito rápido aquela informação. Tome cuidado de fazer aquela pergunta. Aí eu louvo a Deus pela Canção Nova e por você que ajuda a Canção Nova. Você é contribuinte da Canção Nova. Você mantém esta obra de Deus. Você vê o nosso jornalismo, né? Damos as notícias que são para ser dadas. Não alienamos ninguém. Mas eu acho o nosso jornalismo de um bom gosto incrível. Porque é você que faz a notícia também. Então não temos rabo preso com ninguém. A gente vai dar a notícia bem dada. Orienta as pessoas também com a informação. Mas a importância de você fazer um filtro. Dessa pressa de o seu primeiro a falar isso. E às vezes depois você pensa, olha gente, aquilo que eu postei não era bem verdade, eu errei, não era bem. Aí fica chato. Então tomar cuidado com essa velocidade das informações que chegam sobre as pessoas. Toma muito cuidado. Uma das coisas que nós já falamos aqui, mas eu caminhando daqui a pouco já para o final do nosso programa, queria alertar, é a importância de se guardar as refeições. Parece que hoje isso é difícil com os jovens, mas a gente tem que começar pelo respeitar as refeições. Comece por aí, por alguma coisa, né, Elaine? Que é um momento ali de interação, na hora de falar assunto pesado, assunto forte, e se você for deixar, a coisa vai continuar. Então nós falamos bem da internet, porque realmente a Canção Nova inovou na internet, teve tem programas pela internet, nós temos praticamente 10 milhões de acessos, assim, uma coisa, números da Canção Nova são imensos de acessos, faz um bem enorme às pessoas, mas o Padre Jonas fala uma coisa, Elaine, que eu queria que você comentasse sobre isso, quando ele fala da televisão, tem um documento dele para nós internos, que ele fala que quem tem o controle é a gente, é você que muda o canal. Sim. Então que você não deixe ficar à mercê. Como fazer então para a gente ter o controle? Para a gente ser o ator, não o coadjuvante aí. Para que a gente seja o ator, você faz a escolha, mas eu penso que seja importante que você converse sobre o porquê não assistir aquilo, o porquê não fazer daquela forma, quais são as consequências daquilo. Uma criança, de repente, não tem a maturidade para entender o porquê das coisas. Então você que tem que ser o canal, antes que alguém faça, e faça da maneira errada. Para o jovem também, né, nesse impulso, às vezes, de estar propagando coisas que você não sabe se são verdade. Quanto não existe do tal do cyberbullying, né? Que não basta encher a paciência da pessoa pessoalmente, você tem que humilhar ela pela internet. Nossa, e isso entre o jovem é terrível. E é importante que você converse, olha, peraí, né? Você está acabando com a vida de uma pessoa. E tantos jovens que às vezes chegam ao suicídio porque foram difamados nas redes sociais. Então eu acho que o peso dessa questão também é importante, e é importante que a gente fale isso em casa. Ah não, ele sabe, ele é inteligente, ele é conectado, tá, mas você é o pai, você é a mãe, você é o responsável por ele, né? Ah, ele está quieto lá, ele não quer conversar. Vem cá, filho, por
que você está quieto desse jeito? Tenho notado que você só tem ficado dentro do quarto, né? E através disso conseguir acessar esse mundo e entender o que tem por trás dele, né? Porque eu acho que se você é pai e mãe e também não conhece, fica difícil você discutir, né? Então, você vai ter que procurar um pouquinho saber, né? Assim como, por exemplo, a mãe da Márcia aprendeu a usar, né? E o meu pai também usa lá o computador, ele fala assim, hoje eu fui para o Japão. Vai, pai? Eu conheci aqui o Japão pelo computador. Que legal. Hoje eu fui para a Rússia. Então, eu entendo que para ele é uma diversão, mas é uma diversão saudável. Eu conversava com a Márcia, a gente conversava esse dia sobre esses jogos que tem hoje, que os jovens interagem, e jogos violentos, de dar tiro, e muitos jovens falam assim, mas como é que fala? É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, É só brincadeira, nada a não ver. é de verdade, é tudo virtual. Tem alguma influência em jogos que matam, cortam a cabeça, aí fala assim, aí ressuscita, dá vida de novo. E esses jogos de violência, jogos que jorram muito sangue, arranca a cabeça, dá pesado no peito. E eles falam que é só brincadeira. Como é que é isso? Então, qual seria o limite aí? O limite é você observar se aquele jogo é pertinente para aquela idade. Então, assim como tem a censura dos programas, também tem um uso. Só que esse uso nem sempre é respeitado. Tem um jogo de uns carros aí, que eu não vou dizer o nome. Um dia eu vi o pai jogando com o menino numa livraria em São Paulo. Estavam os dois vidrados. E aquele jogo não era para aquele menininho de 4, 5 anos. E eles estavam lá. Então, gera violência. Então, tem estudos que dizem que sim, eles podem aumentar a violência na criança e no adolescente. Tem estudos que dizem que não. O que tem se visto no Brasil é que altera sim o comportamento, porque o jogo trabalha com reforço. Se ele reforça, ele quer ser mais reforçado e ganhar mais. Então, esse que é o ciclo do vício do jogo. Agradeço muito a você que está conosco pelo Sistema Nacional de Comunicação. E você que está conosco como? Sendo contribuinte. Você realmente está conosco. Você patrocina um programa tão bom com alguém que estudou para isso, né? E faz a parte clínica da psicologia, que atende, que agora fala neuro, que eu achei interessante. Neuropsicologia. Neuropsicologia, olha que interessante, se atualizando. É uma psicóloga, atende em Cachoeira Paulista. Eu recomendo a doutora Elaine, você pode procurar, que eu recomendo. Tem pessoas da minha família já procuraram, amigos meus, recomendo. Então a importância disso. Então você veja bem, você que patrocina um programa como esse, a gente pode dizer a doutora Elaine aqui. E agora, temos também a peregrinação, né, bem? No dia 14 de agosto, nós vamos para a peregrinação, que também é uma forma de ajudar a Canção Nova. Portugal, Itália e Terra Santa, 14 de agosto. Vamos fazer nossa oração, Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje eu que faço aqui, sem óculos, ela vai me auxiliar aqui, a Nossa Senhora Auxiliadora, auxilia também os ceguinhos. Santíssima Virgem Maria, quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-nos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, preservar esta casa de todo o perigo do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nessa casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria Auxiliadora, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada, assim seja. Com a imagem da Senhora, abençoe você. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem, 6h30, depois, às 2 da manhã, o nosso reprise. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E volte mais vezes com outros temas, né? Vamos voltar. Muito obrigada. É isso mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe, minha gente. E ajudou as famílias também, né? Graças a Deus. Abençoe muito. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.